A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês. Quem tem o prazer de falar com vocês é sua irmã em Cristo, Eli Borges. Irmãos, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de um pastor onde ele refuta uma palavra, uma fala da Karina Mendes, que é a esposa do Davi Neto. E vocês vão ficar até o final aí para vocês verem como esse pastor, ele é muito sábio, nas suas palavras, e eu concordo com o que ele falou, que verdadeiramente é isso mesmo, A Igreja de Deus é Amor, do tempo passado já não é mais a Deus é Amor de hoje. E quem aceitou Jesus na época dos anos 90, até 2000, vocês sabem muito bem que a Igreja de Deus é Amor mudou bastante, tem mudado, e cada dia ela está mudando, e pelo que a gente está vendo, ela vai mudar muito mais ainda, porque os novos líderes, são bem liberais, e daqui uns dias a gente já pode ver, casais se separando e casando de novo, e políticos subindo no altar. Então tudo isso aí, irmãos, é bem provável de acontecer. Então eu vou deixar esse irmão falar, com as palavras dele, porque eu achei muito sábio o que ele falou, e verdadeiramente é tudo isso mesmo. Então vamos pro vídeo. Fique até o final e deixa o like de vocês. Aqui da esposa do Davi Miranda Neto, e a forma que isso me chama a atenção por ter vivido, estado em meio à igreja, congregado, dedicado muito a minha vida ao ministério dessa igreja, e também por a família do meu pai todinha fazer parte dessa igreja. Eu sinto-me no direito de estar orientando, comunicando, estando sempre atento a estar compartilhando com vocês tudo aquilo que me tem entristecido, que me tem, não me abatido a ponto de eu cair da fé, mas tem me entristecido muito, porque nós sabemos do que foi feito nos patriarcas, a forma que os patriarcas zelaram destas obras, e a forma que estas pessoas que têm assumido o trabalho destas igrejas, ou destas obras, tem deixado assim com que o mundo tome conta da igreja. E tem umas falas que são tão infelizes, umas falas que são tão equivocadas, que nos trazem tristeza profunda na alma. E eu quero compartilhar essa fala dessa nora da cantora Débora, essa menina casada com o neto do missionário. E nós sabemos que essa mulher tem uma influência muito grande na Igreja de Deus é Amor hoje, porque essa mulher, ela tem tudo a se tornar a líder número 1 da Igreja de Deus é Amor. Então vocês percebam, eu quero perguntar, cadê aquelas pessoas que nos combatiam no passado, que nos enfrentavam por causa de doutrina, que muitas das vezes nós vivendo a santidade da doutrina, eles ainda ficavam cobrando mais doutrina, incentivando pessoas a discutir, brigar por doutrina. Cadê aquelas pessoas que entregavam os obreiros por causa da doutrina, que matavam obreiros com ligações, com entregas, com focinhadas, com muvucas, como diz aqui no nosso estado, que lidavam de má fé com obreiros fiéis? Cadê vocês? Hoje não falam nada, se adaptaram ao sistema, se amoldaram a tudo, entraram nas conformidades do mundo, como disse Paulo, entraram na forma desse mundo, e nada mais para vocês é pecado lá. Mas eu me lembro de ver muitos obreiros passando grandes lutas. Não é meu assunto aqui, eu só quero reagir a essa fala, e eu fico perplexo com a fala. Vamos comentar? Vamos ouvir e depois vamos comentar. Missionário Davi Miranda foi um gigante pro tempo dele. E você, nós, eu seremos um gigante pros nossos tempos. Esposa do Davi Miranda. Miranda foi um gigante pro tempo dele. E você? Reage comigo aí, ouve bastante. Missionário Davi Miranda foi um gigante pro tempo dele. E você, nós, eu seremos um gigante pros nossos tempos. Esposa do Davi Miranda. Completamente moderna, completamente mudada, um outro perfil, um outro tipo de roupagem, seja ela espiritual ou roupas para o corpo físico, completamente mudada. Citando uma palavra que, para um bom entendedor, para uma pessoa como eu, que sou acostumado no Evangelho, que me criei no Evangelho, para qualquer tipo de obreiro que tenha a mesma diferença que eu, vai ser aterradora essa fala dela. Por exemplo, nada contra eles se tornarem liberais se quiserem, mas pelo que viveu a igreja, pelo que cobrava a igreja, pela influência que teve na vida das pessoas, e até no sentido da própria forma de vida das pessoas, das famílias que influenciavam, e hoje não exige mais nada, a gente se sente traído por um sistema. Essa é a realidade. E essa fala é tão infeliz, porque eu ouvia muito essa fala
quando eu estava na Assembleia de Deus, quando eu me converti há 30 anos atrás, na Assembleia de Deus, essa fala começou a existir lá. Até então, quando a minha avó congregava, minha mãe, não tinha muito essa fala na Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus, depois dos anos 80, ela começou a entrar essa fala. Eu cansei de ver muitos pregadores dizendo que, por exemplo, que os patriarcas da Assembleia de Deus, o Túlio Barros, o Daniel Berg, o Gunnar Wingli, aqui, por exemplo, na região do Vale dos Sinos, o Aleixo Rocha, enfim, aí espalhado por todos os estados do Brasil, Pimentel, lá em Curitiba, com aquela forma de vida que eles viviam no passado e de ministério, os Timiano Madeira aqui em torno de Pelotas e Rio Grande, há 70, 50 anos atrás. Então, que esses homens que viveram há 50, 70 anos atrás, eles foram gigantes para a época deles. Então, essa fala começou a entrar na boca de homens que eram conservadores, de homens de peso, como o pastor que eu tive como pastor aqui em Votianos, o finado pastor Luiz Antônio. Ele era um homem extraordinário, doutrinariamente falando no começo, mas depois que a convenção começou a influenciar e as coisas começaram a mudar na Assembleia nos anos 80, eles começaram a vir, os grandes pregadores começaram a vir com essa, e de falar e de citar e de recitar em seus sermões que os homens foram grandes homens para o tempo deles. Seria como nós dissermos no nosso sermão que os apóstolos foram grandes homens para o tempo deles, entende? Não, o evangelho fique bem claro, quero que fique bem claro, Davi Miranda não foi um grande homem para o tempo dele, dentro da Deus é Amor, para a mentalidade dela, porque ela está falando aí. Ela está expondo o missionário Davi Miranda foi um grande homem, um gigante para o tempo dele, O tempo do missionário Davi Miranda é o mesmo tempo de vocês aí na IPDA, porque ele morreu faz pouquinho tempo. Então isso é uma forma da gente ir preparando o berço e a terra para semear uma nova semente, vocês estão entendendo? Isso é uma forma articulosa, se é que existe essa palavra, artimanhosa, de pregadores e de homens e mulheres que querem preparar um terreno para lançar uma nova semente. Essa é a realidade dos fatos, entendeu? Então, quando a Assembleia começou com isso, o pastor Luiz, por exemplo, aqui em Voti, também apareceu com essa ideia. E não é só ele, todos, quando querem mudar um sistema ou semear uma nova semente, começa a preparar o terreno. Então, a Deus é Amor está preparando o terreno, o missionário é o primeiro líder maior dentro da Deus é Amor que tomba. A Assembleia de Deus já é um ministério mais antigo, tem um centenário, então já faz tempo que vem tombando os homens. E hoje nem é mais a questão do Justiniano Madeira, ou do Pimentel, ou daqueles que partiram, o Almerindo e tantos outros, os mais antigos. Nem é mais questão deles, Daniel Berg Navim, eu me lembro de fala de pregadores como o Abílio dizer, e o Napoleão e tantos outros, são homens que foram extraordinariamente verdadeiras tochas para o tempo deles. Onde que está o erro nisso tudo? Que o evangelho não tem tempo de validade, não existe eras, não existe tempos, no sentido de tempos e eras sim, mas no sentido do evangelho perder a sua essência, sua autoridade, sua santidade, sua graça, seus preceitos, suas normas, suas doutrinas. Não, isso é invariável e imutável. Isso não muda conforme os tempos, vocês estão entendendo? Então esse é o problema da fala, e só consegue perceber uma fala dessa articulada, uma fala dessa artimanhosa, uma fala dessa infeliz, pessoas como eu, como tantos outros que são como nós, que têm o discernimento de Deus, que não engole de forma leviana qualquer bucha de canhão, ou que alguém está sentado ali, está vendo aquilo como um sermão lindo, ela está dizendo que o missionário, não, ela não está querendo dizer que o missionário foi um gigante, homem de Deus, que trabalhou em prol da obra. Perceba que tem um sentido nessa fala, ela vai além, não é uma palavra de incentivo para o homem que partiu, não, é uma palavra de uma articulação doutrinária, falando com sentido duplo, de falar do passado e do presente e abrir uma porta para uma nova semeadura no futuro. Então ela está dizendo o seguinte, como eu expliquei para vocês que os assembleanos faziam. E por que eu percebi que a Assembleia de Deus ia se perder logo que eu me converti? Eu me converti há 30 anos atrás dentro da Assembleia para nunca sair. Eu não queria trocar de igreja ou sair de uma igreja de forma alguma, porque para mim não vejo no futuro nenhum, não vejo nada de bom e de louvável. Você tem que se acostumar com um novo lugar, com novas pessoas, com uma nova porta. Enfim, são os homens que forçam e que fazem com que as igrejas deixem de ser o que elas eram e acaba a gente tem temor e mais respeito, não quer ficar no meio disso, porque ficar hoje dentro de uma Assembleia de Deus, eu congrego hoje numa igreja que a gente percebe que se eles falarem em trazer alguém de lá da Assembleia ou de outro lugar para ministrar ou fazer uma coisa, a gente já percebe o quanto isso pode ser prejudicial. Agora vocês imaginem você congregar dentro de uma igreja como está a Assembleia de Deus hoje. A Assembleia de Deus começou com essa fala, que aqueles homens eram para o tempo deles. Olha, meus irmãos, Daniel Berg Navim não era para o tempo deles, nem foram gigantes para o tempo deles. Foram para o tempo deles, deixaram um exemplo de obra gigantesca e de pujança no trabalho para nós seguirmos. Mesma coisa Davi Miranda. Davi Miranda é um homem que tinha muitas coisas que a gente não concordava, mas aquilo que a gente não concordava não desfaz com o legado dele para dentro daquele ministério. Então é o seguinte, coisas que precisavam ser mudadas, melhor também, mas destruir o legado dele para dentro daquela igreja, para aqueles que se dizem seguidor daquela obra que ele fundou, seria uma desgraça espiritualmente falando. Então eu percebo aí na mulher uma implantação de um novo sistema que já está regado, porque não se engane vocês, isso aí que nem na política, é que nem nós estamos enfrentando, tem muito diálogo em torno das coisas, mas resolver ninguém faz nada. Tem muita conversa, muita pauta, mas no final das contas se reúnem todos eles em torno de uma mesma pauta,
por exemplo, e aí promove as próprias pessoas de dentro do sistema através de longos diálogos e de palavras, porque quando alguém está com diálogo, quando alguém está com debate, está na mídia, isso está promovendo eles próprios. Então eu vejo isso, irmão, é poucas pessoas que têm esse discernimento para ver isso, mas Deus nos deu isso e nós vivenciamos e já temos experiência vivida dentro disso. Então não se engane, essas resistências, essas brigas, esses diálogos longos dos filhos do missionário com Davi Miranda Neto, essas resistências, essa mulher, a esposa do Davi Miranda Neto, que hoje está no lugar de neta do missionário, o Regenere, essas coisas, nada disso foi resistido na cara 100%. Isso aí houve discussões em torno, mas foram adaptando e foram se moldando, e as pessoas que resistiram, como a Lorena e tantos outros, se adaptaram ao sistema e estão lá dentro. Então não se engane vocês que acham que vão mudar alguma coisa numa igreja quando ela deixa de ser aquilo que ela era. Não muda mais. A mesma coisa aconteceu na Assembleia de Deus, uma igreja amável, uma igreja, eu diria que, acho não tenho certeza, a melhor igreja de se congregar no Brasil era a Assembleia de Deus dos anos 70. Até se arrastando nos anos 80, 85. Não tinha um lugar melhor, era Pentecoste, corais, músicas, bandas, louvor, congregacional, tudo era perfeito. Os dons eram repartidos, a igreja crescia no temor, tinha doutrina, tinha os modos vivendo, os usos e costumes, tinha tudo de bom na igreja. Havia temor, respeito e reverência. Foi embora. Foi embora por quê? Porque a liderança de uma igreja começa a aceitar uma imposição de um outro sistema dentro daquele sistema que está sendo seguido. Vocês estão entendendo? Então, eu nem vou dizer que um sistema tenta entrar dentro do sistema, eu quero dizer que um sistema tenta entrar dentro daquilo que não é um sistema. Porque aquilo se havia respeito, temor, as coisas aconteciam. Então não era um sistema, mas esse sistema quer entrar para destruir a essência daquilo que existia. Vocês entendem? Então vocês tenham muito cuidado, porque isso aí está semeado, está todo mundo aceitando, ninguém mais fala nada. As pessoas que vinham aqui no pátio da minha casa me afrontar no passado, você é isso, saiu da IPDA, você é um rebelde porque você aceitou isso, aquilo, aquelas pessoas que diziam você tem um aparelho de televisão, você isso, está todo mundo calado. Entende? Nada mais é problema. Está todo mundo quieto. Por que eu digo para vocês que é um perigo quando a gente é um extremista ou um liberal? Por que eu sempre falo da ponta dos dois extremos? Porque ela é perigosa. Ela é perigosa. Eu estou congregando em um ministério hoje, onde a gente percebe que tem gente que eles querem sempre estar numa ponta ou numa outra. Porque a igreja está resistindo, mas tem sempre aqueles que estão tentando puxar a igreja para o âmbito das pontas dos extremos. Então, graças a Deus, quando você congrega numa igreja pequena, que é um presidente que manda e dita as regras pela vida, que aí você acaba não tendo essa influência de diretoria, de convenções para destruir aquilo ali. Mas a gente percebe que sempre tem alguém querendo destruir a essência de uma obra verdadeira. Então vocês não se enganem. É muito triste essa fala, é uma fala infeliz e é uma fala que nós conhecemos e não é de hoje. Essa fala, ela começou a permear a Assembleia, os púlpitos da Assembleia de Deus ali pelos anos 80 e a gente já sabia. Aqui em Voti eu percebi direitinho quando o pastor começou a mudar a igreja. Eu sou fruto de uma igreja aqui em Voti, de uma igreja que guardava os princípios todos. Era uma maravilha 25 anos atrás, hoje é uma igreja completamente mudada, não tem mais nada daquilo que tinha. Então esse mesmo sistema que derrubou várias igrejas é o mesmo sistema que está derrubando a Deus e Amor. Daqui a pouco na Deus e Amor vocês vão enfrentar uma longa escala de divórcios, novo casamento, não adianta dizer que não, porque uma coisa puxa a outra. Daqui a pouco vocês vão enfrentar aí a política, candidatos aí entrando e subindo nos altares de vocês e tantas outras coisas que vocês... O problema não é a televisão, uma tela que está lá para alguém olhar um pregador se movendo dentro de um tempo. O problema é quando começar a vir o sistema mundanizado, porque eu vejo as coisas como equilíbrio. A pessoa tem que andar no equilíbrio, não pode ser um extremista nem um liberal. E o que vai entrar lá e já está entrando é um sistema de liberalismo terrível. Então qual é o problema e o perigo de uma igreja? Uma igreja que sai de uma ponta de um extremo e se joga na ponta de um liberalismo. A igreja tem que andar no centro da palavra de Deus, na vontade de Deus. É isso que eu queria compartilhar.